Saudações musicais, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma resenha sobre esse livro aqui, Música Maestro, do canto gregoriano ao sintetizador, do maestro Júlio Medalha. Se você já gostou desse título, quero te convidar a deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai ficar sabendo aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Bom, pessoal, então vamos ao livro então. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro. O livro, ele tem 300 e... deixa eu ver quantas páginas aqui. Ele tem de texto, ele vai ter 292 páginas, tá? Bom, como eu costumo fazer, vamos falar primeiro então sobre o compositor, tá? Esse livro é um saboroso e bem-humorado panorama da música ocidental traçado por Júlio Medalha. Ele é regente, compositor, arranjador, ensaísta, apresentador de programas de rádio e televisão e agitador cultural. Grande maestro Júlio Medalha, que escreveu essa obra aqui para a gente estar comentando sobre ela hoje. Bom, vamos falar então sobre a estrutura do livro, sobre os capítulos do livro, como é que o livro ele é dividido, tá? Então ele tem uma introdução, que é chamado A Música no Tempo. Vou mostrar para vocês aí, ó, se você quiser dar um print aí, tá? Então diz assim, ó, a música no tempo, depois ele vai falar antiguidade, depois a era cristã, a polifonia, a música instrumental até 1600, o estilo barroco de 1600 a 1750, o estilo clássico de 1750 até 1820, depois ele vai falar sobre o estilo romântico de 1820 a 1900, aí ele entra no século XX, aí música clássica brasileira, música clássica brasileira nos séculos XIX e século XX, música popular brasileira, assim, ele vai falar sobre a MPB também. Depois ele vai fazer um epílogo chamado Desafio para o Futuro, né? Desafio Futuro. Aí tem um glossário, discografia, bibliografia, crédito das imagens e o que é mais legal, galera, ó, um CD, tá? Esse livro acompanha um CD das obras que ele vai falar e no final aqui você tem então a música maestro, que ele vai falar sobre cada parte do CD, cada música, cada faixa do CD. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, o que tem no CD? Tem um anônimo do século XVI, tem Josquin des Prés, 1450-1521, tem Giovanni da Palestrina, aí, nossa, bastante assim itens de toda a história da música, né? William Byrd, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Debussy e Villa-Lobos. Então essas são as obras que tem no CD e provavelmente são obras que estão citadas no livro. Mais um detalhe da estrutura do livro, tá? Só para você ter uma ideia aí do tamanho da letra. Ó, tá? Uma letra confortável de ler, uma linha espaçada da outra, uma página amareladinha. Aí o meu tá todo detalhado aí com rabiscos. Tá? Gravuras tem só no começo de cada capítulo, tá? Não é um livro com gravuras e nem com partituras. Então, pessoal, tem bastante conteúdo legal aí no livro, tá bom? Bom, então vamos entrar sobre o conteúdo do livro. Vou fazer rapidão, não vou falar hoje sobre, capítulo por capítulo, mas eu quero dar um panorama geral aqui do livro. Vamos lá? Bom, como ele é um livro de história da música geral, então ele vai abordar desde lá da antiguidade até os dias de hoje, com certeza ele não vai aprofundar muito em cada estilo, ele não vai aprofundar muito em cada época. O que não desqualifica esse livro, porque ele consegue fazer em cada época também um panorama político, social, então você vai entender o contexto no qual cada peça de cada compositor está inserido. Isso é muito legal. Outra coisa desse livro é que ele não traz partituras, tá? O que não desqualifica também o livro de forma alguma, por quê? Porque você pode estar pesquisando aquela música que ele cita e hoje tem bastante coisa disponível na internet, no YouTube, hoje tem muita gravação no YouTube que você já tem a opção de você ouvir ela com a partitura ou não.
Uma coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo, como ele é escrito por um maestro, ele dedica um capítulo todo falando sobre a história do maestro, sobre a regência, que é muito legal. Por exemplo, naquele vídeo do Palisca, né, do Paliscão, que está no card aqui, você pode dar uma conferida, ele, por exemplo, não dedica muitas páginas falando sobre a figura do maestro, por exemplo. Já aqui nesse livro do Júlio Medalha, a gente encontra bastante coisa sobre o maestro, a história do maestro, como é que surgiu. Então é bem legal também, bem interessante da parte desse livro aqui. Outra coisa fantástica que é escrito nesse livro aqui, que diferencia dos outros livros de história geral da música, por exemplo, é que pelo fato do Júlio Medalha ser brasileiro, ele faz bastante estudos da importância da música clássica brasileira no cenário europeu. Por exemplo, ele vai falar como que Carlos Gomes foi um grande compositor de ópera, muito respeitado na cidade de Milão, por exemplo, sendo o autor mais executado depois de Verdi. E o próprio Verdi declarou, segundo o autor, esse menino começa aonde eu termino. Falando então sobre Carlos Gomes. Ainda nessa questão sobre as curiosidades aí com a história do Brasil, ele vai falar, por exemplo, da amizade que Dom Pedro II tinha com Richard Wagner. Inclusive, Dom Pedro II chegou a oferecer para Wagner asilo político no Brasil, o que não foi necessário. E ainda falando sobre Dom Pedro II e Wagner, diz a história que Dom Pedro II injetou dinheiro para que Wagner pudesse construir o famoso teatro dele lá em Beirute. E além de injetar dinheiro, Dom Pedro II ainda esteve presente no concerto de inauguração desse teatro. Outra coisa interessante é que ele não dedica só a história da música ocidental, ou seja, aquela acontecida na Europa. Ele fala assim sobre ela desde a antiguidade, depois ele vai falar da Idade Média, a Renascença, o Barroco, o período romântico, o século XX, mas também ele vem falar sobre a música nas Américas. Então ele começa lá na América do Norte e ele aborda também a questão da música americana, da música norte-americana. Então ele vai falar sobre o jazz. E é interessante como em poucas palavras ele consegue sintetizar a história do jazz. E aí então, na terceira parte do livro, ele vai dedicar todo sobre a música brasileira, desde o período colonial, desde a época da chegada dos colonizadores no Brasil, como que era feita a música no Brasil, como que se deu a música erudita, né, a música clássica no Brasil. Então ele vai falar sobre o Barroco Mineiro, sobre os principais compositores da música erudita no Brasil. E aí ele vai falando como que a música brasileira foi se tornando popular. Então ele vai falar sobre os primeiros gêneros de música popular no Brasil, desde os choros, o machixe, o lundu, depois ele vai falar sobre o samba, e aí ele vai entrar na própria MPB, ou seja, a música popular brasileira mais contemporânea que a gente conhece. E aí ele vai entrar na era dos festivais, ele vai falar sobre a Tropicália, então ele vai falar sobre um panorama da música brasileira também. Olha que interessante, um livro tão aparentemente pequeno, mas com um conteúdo tão vasto. Eu não sei você, mas geralmente quando eu estou lendo assim um livro despretensiosamente, esse livro ele me desperta tipo um gatilho mental para que eu possa estar lendo outros livros. E esse livro aqui, ele na verdade ele desperta vários. Eu tive vontade de ler vários livros depois, ou enquanto eu estava lendo esse livro aqui. Agora, uma coisa que me incomoda bastante nos livros que não apresentam índice remissivo, né, o famoso índice onosmático. Então, no final do livro, apesar dele ter o CD, dele falar sobre os... Mas, apesar dele não ter o índice assim remissivo, como os itens são bastante curtos, se você souber mais ou menos de que época que é aquele compositor ou aquele personagem que você quer pesquisar e você sabe mais ou menos a época em que ele se situa, é só você ir naquela época, vamos supor, eu quero ver sobre Bach. Então é só você ir lá no período barroco e você vai achar tudo sobre Bach lá. Ele não costuma fazer citações de um compositor fora da época dele, ou antes ou depois, tá? Então, nesse sentido aí também não vou reclamar de não ter o índice remissivo, não. Pessoal, esse foi Música Maestro, do Júlio Medalha. Um livro bacana. Se você gostou aí do livro, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal ativando o sininho para ficar sabendo de novos vídeos. Outro recado importante que eu quero te dar, se você quiser adquirir esse livro aqui, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, que você pode estar adquirindo o seu livro
pelo link da Amazon e você vai estar ajudando sem pagar nada mais por isso. O canal aí está crescendo e está trazendo mais materiais para você, tá bom? Se você quiser enviar algum material para mim, para eu estar fazendo aqui unboxing, mostrando o material aqui, também tem um endereço para correspondência na descrição do vídeo. E você pode também me seguir nas redes sociais aí, tem um link na descrição que você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, inclusive ao grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp, que você pode estar fazendo parte, sabendo aí dos vídeos que vão ser lançados. E você pode também estar me seguindo no Instagram e ficar sabendo aí de todos os bastidores, de tudo que acontece aqui na preparação de cada vídeo, tá bom? Curte aí os vídeos, as sugestões de vídeos do YouTube, tem bastante conteúdo legal no canal. E eu vejo você num próximo vídeo. Até lá, tchau!